Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Apocalipse 22:8. E aqui a gente vê um erro comum na adoração, ele cita outras referências bíblicas. Vamos ver então versículos 8 e 9. E aqui o comentarista diz que, ao que parece, João estava para cometer o mesmo erro 2 vezes. O anjo que mostrou a João essas coisas, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2, ele fala de um anjo, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Mais uma vez, então, João prostrou-se aos pés do anjo, como a gente vê lá em Apocalipse 19, versículo 10, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aqui, no versículo 9 de Apocalipse 22, o anjo mais uma vez repete o que ele disse anteriormente. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Isso aqui é importante nós debatermos um pouquinho a respeito desse tema, adorar somente a Deus. Já vamos trazer aqui as referências. Não faças tal, porque sou conservo teu. Esta é a prova de que o anjo de Apocalipse 1:1, 19, 9 e 20 e 22, do 6 ao 10, é um homem remido. Olha, não faças tal. Essas são as mesmas palavras empregadas pelo homem anterior, quando João havia feito a mesma coisa. Ele cita então Apocalipse 19:10. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Evidentemente, ele é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que ansiosamente espera o cumprimento dessas profecias também. Deuteronômio 4, versículo 19, adorar somente a Deus, esse é o nosso subtítulo. Quando levantarem os olhos para os céus, e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. 2 Reis, capítulo 17, versículos 35 ao 39. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles. Eles haviam ordenado o seguinte: não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios, mas temam o Senhor que os tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. Prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Tenham o cuidado de observar todos os dias os estatutos e os juízos. Então vejam aqui, meus irmãos, tenham o cuidado de observar todos os dias os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele lhes deu por escrito. Não adorem outros deuses, não se esqueçam da aliança que fiz com vocês, e não adorem outros deuses, mas adorem o Senhor seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Continuamos no mesmo subtítulo, adorar somente a Deus. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 8. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder, e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. 1 João 5, versículos 20 e 21. Cristo é o verdadeiro Deus e deve ser adorado. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro.
E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Apocalipse 14, bem no rodapé aqui da nossa imagem, versículos 6 e 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mais um comentarista, o apóstolo aqui, então, versículos 8 e 9, assevera que foi ele quem ouviu e viu todas essas visões proféticas. Mas as palavras que ouviu do anjo, e eis que vem sem demora, despertam nele o sentimento de que o próprio Jesus está diante dele. E então ele se ajoelha para adorá-lo. Mas o anjo imediatamente o repreendeu, dizendo: não faças isso, adora a Deus. O verdadeiro servo de Deus jamais aceita essa honra, pois ela é o tipo de expressão que corrompe o coração. Quando o homem é de Deus, ele recusa aceitar qualquer expressão de gratidão por parte daqueles que, através do seu ministério, foram alcançados pelo Espírito Santo. Pelo contrário, ele tem a obrigação de transferir imediatamente toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus Cristo, exatamente como fez o anjo para com o apóstolo João, inclusive colocando-se no mesmo nível de servo que ele, quando disse: eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, 10. Ordem para que o livro não seja selado. E lá em Daniel 12, versículos 4 e 9, é a ordem para selar a palavra. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e sele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Versículo 9. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, para Daniel, finalizava ali, no capítulo 12, as revelações de Deus. E aqui em Apocalipse elas são novamente abertas, falando assuntos paralelos ao livro de Daniel, conforme a gente estudou bastante nesse ano. Mateus capítulo 10, versículos 26 e 27. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Apocalipse 10:4, ordem para selar a palavra. Logo que os trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. O tempo está próximo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam? Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes: os dias vêm vindo, e as profecias vão se cumprindo. Ezequiel 12, 21 e 23. O tempo está próximo ainda, eu fecho aqui Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Comentarista bem à direita da tela, o tempo está próximo, fala do cumprimento imediato dos acontecimentos, o que deve acontecer em ordem consecutiva, a partir dos dias de João até a eternidade. Começou com a era da igreja, que já está quase no fim. Segue-se a grande tribulação, que culminará com a segunda vinda, a qual introduzirá a era do reino, que será seguida pela era perfeita. Não seles as palavras deste livro. Estas verdades deveriam ser entendidas e guardadas por todos. Por isso, não se trata de verdades ocultas. São simples e claras para todos os que creem nelas, mas ocultas para aqueles que se recusam a crer. Quanto à simplicidade dela, não dá para concordar plenamente com isso.
né? Mas basta nós lermos, nós estudarmos, nós nos dedicarmos, que muitas das coisas que nós estudamos aqui em Apocalipse com certeza são reveladas. Porque o tempo está próximo. Aqui, novamente, dá-se ênfase ao cumprimento imediato destes eventos que deveriam acontecer em ordem sucessiva, desde a época de João até a eternidade. Primeiro, as coisas das igrejas até o arrebatamento. Segundo, os eventos entre o arrebatamento e o segundo advento. Terceiro, os eventos do milênio e a nova terra para sempre. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. João não deveria, portanto, selar ou esconder o conteúdo de tudo aquilo que viu e ouviu. Pelo contrário, ele deveria cuidar para que as revelações recebidas tivessem a mais ampla divulgação na igreja, entre os servos. E essa ordem hoje se estende para todos os verdadeiros servos do Altíssimo. Portanto, quem se considera de Deus tem a obrigação de divulgar as palavras proféticas do Apocalipse. Até porque logo no primeiro verso já diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O que significa dizer que Deus revelou ao seu Filho Jesus para que ele revelasse aos seus servos as coisas que acontecerão em breve. Em seguida, o Senhor Jesus ordenou a João que ele escrevesse em livro tudo o que visse, enviasse às 7 igrejas da Ásia. Ora, o que são as igrejas da Ásia, senão os diferentes tipos de cristão no mundo inteiro? Daí, os servos têm a função obrigatória de revelar para os demais servos as coisas que em breve devem acontecer, objetivando o preparo espiritual da igreja noiva para receber o noivo.